E aí, pessoal, voltamos aqui e agora nós vamos trabalhar um assunto muito importante, o começo, na verdade, desse assunto chamado banco de dados. O banco de dados ele já vem caindo em alguns concursos, mesmo fora da área de tecnologia. Então, aqui você não precisa ficar falando de cientista, não precisa ficar falando de autores de livros, porque dificilmente nessa área, que não é tecnologia, eles vão usar essa parte, ok? Então, esse banco de dados, esse módulo de banco de dados que nós vamos ver aqui, ele é um módulo bem detalhado, bem bacana, que eu constituí para vocês, mas ele é um módulo bem objetivo, focado realmente nas questões de prova, ok? Direcionado para as questões que que costumam cair nas provas de concurso público. Então, aqui, novamente, nós temos o nosso Face, para que você possa tirar as suas dúvidas comigo, me conhecer, para que possa virar meu amigo, para que a gente possa ter aí a oportunidade de ajudar vocês. Então, começamos com o conceito de banco de dados. Vamos lá. Conjunto de dados estruturados que são confiáveis, coerentes e compartilhados por usuários que têm necessidade de informações diferentes. Então, você observa que eu tenho aqui um banco de dados, ok? Fiz aqui uma base de banco de dados. O que eu vou jogar dentro daquela base? Eu vou jogar várias informações. Então, na verdade, o banco de dados ele é um conjunto de informações. Essas informações serão processadas, organizadas e futuramente implementadas através de programas chamados gerenciadores de banco de dados. Ok? Então, banco de dados é o local onde eu formo a minha base, o meu conjunto de informações. Depois que eu coloquei as informações lá, dentro dessa base, formaram uma base, eu falo, eu tenho um banco de dados. Eu tenho um relatório, eu tenho campos, eu tenho atributos. E eu vou trabalhar toda essa base de dados, todas essas informações, ou seja, esse banco de dados, como o usuário vai acessar esse banco de dados através de gerenciadores de banco de dados que nós vamos conhecer aqui, os mais importantes que podem cair na sua prova. Então, é isso. Eu tenho aqui um pacote vazio. Vamos colocar aqui uma tigela. Uma tigela. Essa tigela está vazia. E eu vou jogando muitas informações aqui. Depois que as informações estão aqui dentro, eu tenho um estado bruto. Eu vou ter que organizá-las, ok? Depois que elas estiverem todas organizadas, eu vou poder implementar essas informações através de gerenciadores de banco de dados. Então, as informações elas foram organizadas, foram separadas com os devidos critérios. Agora, eu tenho um relatório dentro do banco de dados. Eu tenho aquelas famosas tabelinhas, não é? As tabelinhas que me dão várias informações diferentes e que serão, no futuro, interligadas, uma conversando com a outra. O papel de tirar o resultado dessa interligação, dessas tabelas, é do gerenciador de banco de dados, é do programa de banco de dados. Então, olha lá. Conjunto de dados estruturados que são confiáveis, coerentes e compartilhados por usuários. Dentro de uma rede, vários usuários vão acessar o mesmo banco de dados. Ou seja, eles vão acessar as aplicações, os programas que eles usam diariamente em uma rede. Diariamente, sem saber, o banco de dados está por trás. Quem tem acesso a esse banco de dados e consegue fazer... e consegue fazer as devidas modificações, atualizações, é o desenvolvedor, que trabalha exclusivamente com o banco. Ok? O usuário em si, ele acessa o sistema de gerenciamento. Ele já acessa o sistema
que já traz as informações já organizadas, implementadas, prontas para o trabalho. Perfeito? Mas antes disso, tiveram várias fases. A fase de chegada das informações, da organização delas, da implementação delas através de um programa chamado gerenciador de banco de dados, que tem necessidades de informações diferentes. Aqui, como eu disse, depois que você pegou na TGF e jogou todas as informações ali e organizou, e elas viraram as tabelinhas, um relatório, índices, como que o usuário vai conseguir chegar a essas informações? Através do sistema gerenciador de banco de dados. Que as informações já estão prontas, já foram colocadas aqui. E através desses sistemas, você consegue acessá-las. Sistema de gerenciador do banco de dados é um conjunto de programas que permite armazenar, modificar e extrair informações de um banco de dados. Ou seja, quem trabalha com banco de dados, onde eu tenho várias informações, é o desenvolvedor, é o gerente de banco de dados. O usuário ele não tem acesso a informações do banco. Elas ficam por trás do programa, não é? O usuário ele tem acesso as informações que ele vai usar diariamente, ok? Através dos seus gerenciadores. Então, sistema de gerenciamento do banco de dados. Os utilizadores, estão vendo? Ele, acessa o gerenciador de banco de dados e, através desse gerenciador, ele acessa o gerenciador de banco de dados e, através desse gerenciador, ele acessa o banco de dados. Aqui, no nosso exemplo, o banco de dados ele já está todo organizado. Isso aqui já virou informações, relatórios, índices. E quando você tem esses relatóriozinhos, esses índices, eles ficam dentro das tabelas. Cada tabela dessa nós chamamos de entidades. Ok? Cada título interno na tabela nós chamamos de atributos. E cada linha da tabela, onde nós temos as informações, nós chamamos de tuplas. Isso nós vamos, no decorrer do curso, aprender e trabalhar. Ok? Claro que o conceito, nesse momento, às vezes, parece muito abstrato. Por isso que eu trago algumas imagens para que você possa tentar entender esse conceito que é da área de tecnologia, ok? Então, olha, o utilizador, o usuário, ele acessa o gerenciador de banco de dados, e esse gerenciador, esse SGBD, ele vai acessar a estrutura de banco de dados, que tem todas as informações. Esse utilizador, ele vai acessar a informação interna e vai poder fazer as devidas modificações para que nós, usuários de uma rede, possamos trabalhar. Poxa, eu estou trabalhando no programa lá de matrícula de aluno e deu um problema. Né? Um campo lá não estou conseguindo preencher ou está zerando o campo. Eu boto 10 alunos na sala, 5, zerou. Eu boto 10, aparece 15. Né? Então, tem inconsistência ali no meu relatório. Então, esse desenvolvedor, analista de banco, utilizando o gerenciador de banco de dados, que são alguns programas que nós vamos ver, vamos conhecer, ok? Ele acessa a estrutura para poder fazer essa correção, para poder fazer essa modificação. Depois que o gerente de banco de dados, o desenvolvedor de banco de dados, fez essas modificações no banco, você vai conseguir, através do programa que você utiliza na tua empresa ou na tua escola, se você é da área de educação, no momento que você digitar o 10 no campo lá, na sala 5, 10 alunos, e salvar, vai ficar lá os 10 alunos. Aí você vai, clica na setinha, no campo de baixo vai aparecer os 10 alunos. Né? Esses 10 alunos, o nome deles, a matrícula deles, a idade deles, o endereço deles, o nome do pai, o nome da mãe, os dados desse aluno
que agora é um índice, é uma informação para a gente, fica dentro dessas tabelas. Conseguiram agora começar a entender? Então, eu posso dar o nome de uma tabela de escola. Escola Rio de Janeiro. Aí, aqui dentro, eu vou ter a quantidade. Em cada linha, eu vou ter... Em cada coluna, eu vou ter nome do aluno, na primeira coluna. Na segunda coluna, a idade. Na segunda coluna, a matrícula. Na terceira coluna, a idade. Né? Na quarta coluna, o número da sala que ele vai estudar. Perfeito. E aqui embaixo, nas linhas que nós chamamos de tuplas, nós vamos ter os dados. Vamos desenhar aqui para que, de repente, fique mais fácil. Um exemplo. Escola, Rio de Janeiro, Copacabana. Vamos dar nome. Copacabana. Esse título aqui, que apareceu em cima da tabela, nós vamos ver futuramente que tem o nome de entidade. Tem o nome de entidade. Ok? Tem o nome de entidade. Aqui dentro da tabela, eu tenho algumas colunas. Aqui eu vou botar o nome do aluno, a matrícula do aluno, né? A sala do aluno e a idade do aluno. Esse título aqui, onde eu tenho o nome do aluno, matrícula do aluno, sala do aluno, idade do aluno, eu chamo de atributos. E aqui embaixo, eu vou ter todas as informações dos alunos. As informações dos alunos. Ou seja, o nome de cada aluno, a matrícula de cada aluno, a sala de cada aluno, a idade de cada aluno. Ok? O nome dessas linhas eu chamo de tuplas. Banco de dados tem alguns nomezinhos que vocês vão ter que guardar. Ok? Então, o título aqui da tabela eu chamo de entidade. A coluna que tem os devidos nomes, onde vai gerar listas, eu chamo de atributos. E as linhas onde eu tenho as informações, né, já organizadas, eu chamo de tuplas. Quero lembrar que essas informações, elas foram tiradas de dados brutos que chegaram. Dados brutos. Isso aqui é o primeiro passo, chegam os dados brutos. Segundo passo, esses dados brutos viram informações organizadas. Essas informações serão colocadas em um banco de dados. Isso aqui, ó. Essas tabelinhas nós vamos chamar de banco de dados, para que você possa entender. Por que banco de dados? Porque aqui eu tenho vários dados, né, dos alunos da entidade Escola Rio de Janeiro, Copacabana. E essa tabelinha vai ser ligada a uma outra tabelinha, que vai ser ligada a uma outra tabelinha, que vai ser ligada a uma outra tabelinha, dentro da estrutura de banco de dados. Então, eu vou ter um banco de dados com várias tabelas interligadas que se conversam. Se conversam. E quem será o responsável, né, qual é o nome do programa, Marcelo? Que eu sou usuário, um usuário simples da rede, mas que o desenvolvedor, o analista de TI, da área de desenvolvimento, ou analista de banco de dados, vai usar para acessar essas tabelas, onde eu tenho as minhas informações, ou seja, as informações dos nossos alunos, para que ele possa fazer algumas adequações, atualizações e modificações. O nosso gerente, analista de banco de dados, vai usar os programinhas chamado SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. É isso aqui. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Então, através desse sistema, ele vai acessar a estrutura de banco de dados, onde teremos várias tabelas interligadas que já conversam entre si. E ele é o cara,
é o analista de TI que vai poder fazer as devidas atualizações nas informações que estão dentro dessas tabelas. Entenderam? Nós, usuários, que trabalhamos, vamos supor, na secretaria de uma escola, nós não vamos ter acesso ao banco de dados. Nós não vamos ter acesso ao gerenciador de banco de dados. Nós vamos ter acesso a um programinha onde eu chego ali, digito a matrícula do aluno, dou um ok. Na hora que eu der um ok, vai para a devida tabela o nome daquele aluno. Aí eu pego outra fichinha de inscrição, preencho, dou um ok, vai para outra tabela. E quem faz esse gerenciamento todo por trás, né, da inclusão desses novos alunos? O gerenciador de banco de dados, que é manipulado por quem, Marcelo Leal? É manipulado por um rapaz chamado analista de banco de dados, ok? Da área de tecnologia. Deu para entender? Espero que sim. Estou tentando detalhar e trazer, tirar do abstrato e trazer um pouquinho para o concreto essa teoria que nós estamos vendo aqui. Porque, se não for feito assim, realmente fica um pouco mais complicado você entender o que é um banco de dados. Espero que vocês tenham entendido o que é um banco de dados, o que fica dentro do banco de dados, informações organizadas. Melhor exemplo, na minha opinião, que é da área de educação, né? Eu sou professor, é essa parte de alunos, as informações deles, escolas, a quantidade de escolas, número de salas por escola, isso tudo tem que ter nessas tabelinhas que se conversam e que serão acessadas pelo gerente de banco de dados através de um sistema ou um programa chamado Sistema de Gerenciador de Banco de Dados, ok? Aqui nós temos a teoria de banco de dados e base de dados. São diferentes. Eu acho que nessa primeira explicação anterior, que eu acabei de falar para vocês, dá para você entender a diferença do banco de dados e da base de dados. Então, eu vou ler a teoria e nós vamos explicar. Banco de dados pode ser usado para referenciar um software. Como? Então, aqui nós temos os softwares que eu utilizo para acessar um banco de dados. Que é, na verdade, o SGBD, Sistema de Gerenciador de Banco de Dados. Mas algumas bancas chamam esses programas de banco de dados. Olha que loucura. Se na prova ele chegar para você e falar, o Origo, ele é um banco de dados, você vai botar verdadeiro. Se ele falar, o Origo, ele é um sistema de gerenciador de banco de dados, você também vai botar verdadeiro. Porque depende muito da banca. Mas você sabe a diferença de banco de dados para o gerenciador de banco de dados. Ok? O banco de dados ele está pronto e é organizado, acessado, atualizado por um analista de TI que usa um gerenciador para ter acesso a esse banco. E esse banco de dados, dentro dele, eu tenho uma base de dados. Viram a diferença de banco para base? Dentro do banco de dados, eu tenho que ter uma base de dados, senão ele fica vazio. E qual é a base de dados que eu tenho dentro do banco? É o nome do aluno, é a idade do aluno, é a escola onde o aluno vai estudar, são as informações do aluno, é a matrícula do aluno. Essa é a minha base de dados. Que estará onde? Dentro do meu banco de dados. O banco de dados está vazio, eu pego a base que está aqui e coloco aqui dentro. Pronto. As tabelinhas estão todas cheias. E quem vai acessar? Como que eu vou acessar essa base de dados que está dentro do banco? Através de um programa chamado Sistema de Gerenciador de Banco de Dados. Ou, que eles também chamam de banco de dados. Mas quem vai utilizar esse programa para fazer esse acesso? O analista de banco de dados. Para poder fazer o quê, Marcelo? Criar uma nova organização, uma atualização, uma alteração das informações que estão ali, que chamamos de base de dados. Então, nós temos
o banco de dados Oracle, famoso, né? Um dos melhores bancos de dados utilizados no mundo. Nós temos o SQL Server, muito utilizado também, né? Então, se você perguntar, poxa, a maioria dos bancos de dados que nós utilizamos, a SQL Server é Oracle, a grande maioria, né? Nós temos aqui, nesse caso, eles são chamados de SGBD, ou Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Poxa, aqui você só colocou 2 exemplos, o Oracle e o SQL Server. Porque são os mais usados e são os mais cobrados nas provas de concurso. Só que, claro, que eu trouxe uma lista para vocês dos bancos de dados que já foram citados em concurso, dos bancos de dados que são utilizados na prática pelos gerenciadores de banco. Ok? Então, agora você já tem noção do que é uma base de dados, onde ela fica. Fica dentro do banco de dados. Quem pode acessar o banco de dados? O analista de banco de dados, o analista de TI, com formação para isso, usando o sistema gerenciador de banco de dados. Os 2 mais usados, o Oracle e o SQL Server. Então, se hoje cai na tua prova esses 2 nomezinhos, Oracle e SQL Server, você já sabe que eles são gerenciadores de banco de dados. Né? Não é um bicho de 7 cabeças mais. Hoje, você já sabe o que é um banco de dados. Hoje, você já sabe que a base de dados fica dentro do banco, compondo o banco. Ok? Então, você já começou a entender o que é um banco de dados. Nós começamos no bloco passado falando de dados estruturados, de informações, de conhecimento e de inteligência que nós usamos na gestão de negócio. Passando aquela parte, eu já estou apresentando para vocês um banco de dados real, como que eu acesso, quem acessa, o que pode ser feito nele. E o que eu tenho dentro dele, o que eu tenho dentro de um banco de dados, que são as tabelas, uma base de dados. Que essa base de dados fica dentro do banco de dados, que é acessado por um gerenciador de banco de dados. Eu trouxe 2, o Oracle e o SQL Server. E quem faz isso? O analista de TI, conhecido como analista de banco de dados. Ok? Beleza. Então, base de dados é aquilo que os softwares ou gerenciadores de banco de dados produzem. Ou seja, são os dados em si organizados, agora em um ou mais arquivos que podem ser lidos e manipulados pelo SGBD. Olha aí. É exatamente o que nós acabamos de falar, não é? São os dados, são as informações que estão ali no banco de dados e que serão acessados pelo analista de banco de dados através de programinhas chamados SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Você já conhece os 2 mais importantes, os 2 mais utilizados em concurso e os 2 mais utilizados na prova, ou na prática. Lembra quais são? SQL Server e Oracle. São os 2 mais utilizados, tanto na prática no mercado, como nas provas de concurso. E aqui agora eu vou trazer para vocês os principais gerenciadores de banco. Principais programas de gerenciador de banco de dados. O Oracle, ele é o cara. O MySQL, que tem código aberto. O SQL Server. O PostgreSQL SQL, né? O MongoDB, banco de dados. Nós temos o famoso, que todos conhecem, já ouviram falar e até trabalham com ele, o Microsoft Access, que vem dentro de um pacote chamado Office, onde nós temos o Word, Excel, PowerPoint, Outlook, ok? O Redis, o DB2 e o Cassandra. Poxa, já pensou se cai na tua prova falando assim, Cassandra é um programa conhecido como gerenciador de banco de dados, que os analistas de TI utilizam para acessar as bases de dados nos seus bancos. E, com isso, fazendo as devidas alterações, atualizações, manipulações e implementações desse banco. Ponto. Para tudo que eu quero descer, Marcelo. Olha o problema para quem nunca viu banco de dados. Olha o problema para quem não tem noção do que é uma base de dados, para quem
para quem não tem noção o que é um SGBD, e ele vai botar SGBD lá. Né? Se ele não botar entre parênteses Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, você não vai nem saber o que é. Ok? Porque é uma parte muito específica. Entendeu? E agora você tem uma noção geral, né? Uma noção geral de como isso é feito, quem faz, onde fica, o que fica, quem atualiza, ok? A melhor coisa é você pegar o abstrato e transformar no concreto. Por isso que eu escolhi as escolas, os alunos e as salas de aula, porque faz parte do nosso dia a dia. Perfeito? Então, se você tiver qualquer dúvida, você manda um e-mail para o LAC manda para mim, eu tiro tua dúvida, ou simplesmente você vai lá no Face, me chama, e eu esclareço para você as suas dúvidas dessa matéria que já está caindo nos concursos públicos. Mas você percebeu que aqui eu faço ligações. Eu fico fazendo ligações das informações. Com isso, há uma facilidade de você entender. Então, pegue tudo isso, todas essas ligações, todas as informações que nós estamos falando pausadamente. Eu fui distribuindo aqui para vocês e ligando. Pega o teu caderno e faça essas ligações. Né? O que é um dado estruturado, o que é uma informação, o que é um conhecimento, o que é uma gestão com inteligência. Qual é a diferença do banco de dados para a base de dados? O que é um gerenciador de banco de dados? O que é um analista de banco de dados, o famoso DBA? Ok? Quem é que faz essas modificações, implementações? É esse analista. Você vê que não é difícil. É só você juntar e montar a sua própria teoria, a sua ideia, dentro até mesmo do teu exemplo. O meu exemplo são as escolas, os alunos e as salas, na área de educação. Monte o teu exemplo na tua área que você trabalha. Pô, você vai ver que você vai entender quando o cara tem que chegar lá, você fala para ele, pô, cara, você ainda não acertou minha base de dados, que fica no banco de dados, né? Através de gerenciador de banco de dados. Estou te entendendo. E em qual tupla fica isso? Quais são os atributos que vocês estão usando? Rapaz, e as entidades? O cara vai olhar para você e falar assim, o que é isso? Onde é que você aprendeu isso? Né? Que isso é área específica de tecnologia. Ok? Beleza. E fechamos essa parte de entendimento. Vocês perceberam que é uma sequência. Primeiro bloco, né, informações, dados, conhecimento e inteligência. Eu uni com o segundo bloco, ok? Base, banco, gerenciador e DBA. E aí você junta e tem uma teoria completa, ok? E bota aí as salinhas, as escolas e os alunos. É um exemplo bem bacana. Aqui nós temos o tal do prototipação e documentação. Tudo que você faz dentro de uma empresa, seja na área de TI, né? Qualquer área de negócio que você atue, você tem que ter uma documentação daquele negócio. Né? Você não pode fazer de qualquer maneira, aquilo tem que ser documentado, ser registrado. É a sua segurança, não é verdade? É a sua segurança. Então, nós temos a prototipação e a documentação. Protótipo, né? Todos nós já ouvimos falar de protótipo. Lançado nos Estados Unidos o protótipo do carro elétrico, né? Então tem as etapas, tem as fases, tem as técnicas até chegar no carro elétrico, ok? As fases do protótipo que foi criado, né? Primeiro bota no papel, documenta ele, depois ele sai do papel, vai para a parte lógica, ou seja, ele sai do mundo conceitual, que é uma ideia. Pô, como é que eu criaria um carro elétrico? Pô, fazer isso, fazer aquilo, ele escreve. Esse é o modelo conceitual de banco de dados. É o mundo real que a gente vive. É a tal da ideia que muitos de vocês têm, ideias brilhantes, né, que no final de tudo geram dinheiro, né? Elas são implementadas no mercado. Então,
Esse, nós vamos ver, se chama modelo conceitual. Depois que você tem essa ideia montada, vai para um outro modelo chamado lógico, que você faz o desenho, que foi exatamente isso aqui, ó. Modelo lógico. O cara teve uma ideia de criar um banco de dados, usar gerenciadores e ter um cara gerenciando isso tudo. Isso do conceitual foi para um lógico, montou uma estrutura, né? E depois vai virar físico. Quando virar físico, é o momento de documentar e implementar direitinho, testar, ver os erros para avançar para o mercado, para você vender e ficar rico, não é? É isso aí. Então vamos lá, ler a parte de prototipação. Uma forma de concretizar a concepção de um software é através de um protótipo. Ok? Essa é a parte que nós vamos conseguir concretizar. Perfeito? Isso aí. Bacana. E aí, pessoal? Então, prototipação, uma forma de concretizar a concepção de um software e através de um protótipo. Ou seja, aquilo que eu disse para vocês, modelo conceitual, do modelo conceitual, aquela ideia do mundo real, vira um modelo lógico, que você já escreve, né, já coloca no papel, e depois disso vira um modelo físico para que você faça os acertos, né? Ó, concretizar a concepção de um software é através de um protótipo. Ou seja, você cria, para criar esse software, você vai lançar um modelo dele, e esse modelo, claro, será testado, adaptado. Depois disso, todas as correções feitas, aí você implementa. Ok? Um protótipo é um produto construído utilizando materiais mais baratos e com dimensão reduzidas. A prototipação é a atividade de construir protótipos. É isso, né? A prototipação é a ideia de construir um software, um carro. E quando você entra numa empreitada dessa, como nós falamos aqui, você vai utilizar produtos mais baratos. Se você vê que o protótipo deu certo, foi bem aceito, aí você faz as devidas atualizações e implementa. Não é verdade? E tudo isso, esse protótipo, tudo que foi feito aqui, tem que ser documentado, para você não se perder. A documentação é a informação mais importante que você tem na criação de um projeto, ok? Seja de um software, seja de um sistema, software, né? Seja de um carro elétrico, seja de uma bicicleta. Essas bicicletas hoje, que estão em todo o Brasil, chamadas de bicicletas compartilhadas. Que no Rio, por exemplo, eu estou aqui no Leme, fui almoçar, né, ali pertinho da praia, do lado esquerdo, assim, várias bicicletas vermelhinhas compartilhadas. Muito legal, a pessoa passa o cartão no aplicativo ali, já aprova, passa ali na hora, tira a bicicleta, anda, depois coloca, a mesma bicicleta será usada por outra pessoa. Aquilo ali, aquela bicicleta, foi feito um protótipo dela. E esse protótipo inicial foi documentado, ok? E a documentação foi sendo atualizada, ganhando corpo, ganhando músculo, até virar esse produto que hoje os cariocas nessa cidade maravilhosa que eu amo, que eu adoro, ok? Não que eu não goste de São Paulo, não, porque eu moro em Vitória do Espírito Santo e eu considero Vitória um mini-Rio, né? E o Rio de Janeiro é lindo, não tem jeito, né? Cidade maravilhosa, realmente. Mas vamos voltar aqui à nossa matéria de banco de dados, né? Porque senão eu me empolgo, eu vou ficar batendo papo com vocês aqui e sobre bicicleta, sobre Rio de Janeiro. Veja bem, colegas, como estão conseguindo entender? Eu tenho uma grande preocupação com os meus alunos, de vocês estarem entendendo protótipo e documentação.
Tá? Depois nós vamos ver aquela parte de modelagem. Quando que surgiu a ideia da bicicleta compartilhada, do carro elétrico, Marcelo? Qual é o nome quando o cara tem uma ideia? Modelo conceitual. E quando ele começa a botar no papel e criar os fluxos, qual o nome? Modelo lógico. Ali me implementa a lógica que ele criou no modelo anterior conceitual. E depois o conceitual, as ideias concatenadas, virarão um modelo físico, onde as decisões de valores, de materiais, serão tomadas e documentadas. Vamos continuar. Um protótipo do software é construído utilizando ferramentas que permitem que apenas parte do software sejam construídas com o objetivo de verificar suas qualidades antes que o produto final venha a ser construído. Acabamos de comentar isso. O protótipo ele foi criado com materiais baratos, em cima de uma modelagem, E esse produto, antes de sair para o mercado, ele tem que ser testado, corrigido, Como nós estamos dizendo aqui, construídos com os objetivos de verificar suas qualidades antes que o produto final venha a ser construído. Por quê? Se ele for construído com problemas, não vai ter jeito. Você vai lançar um produto desse, você vai ter perdas, Então, tem que ser tudo modelado, etapa por etapa, fase por fase, para que você não tenha prejuízo, ok? Beleza. Continuando. A prototipação, uma técnica usada frequentemente nas engenharias, tem sido adotada na engenharia de software. Engenharia de software é uma matéria da área de tecnologia, onde você tem várias etapas, Desde a ideia, ao modelo conceitual, a ideia, o modelo lógico, a análise, você monta os requisitos daquela ideia, ou seja, os materiais que serão usados, depois você analisa esses requisitos, ok? Então, são etapas, chamadas engenharia de software. Para aperfeiçoar as previsões, análise dos requisitos daquele produto e diminuir riscos envolvidos no desenvolvimento de um novo projeto. Essas bicicletas compartilhadas, esse carro elétrico, são projetos. Que nós chamamos de protótipos. E aí você tem que ter uma análise inteira antes de lançar um produto desse no mercado. E essa análise, ela tem nome chamada de engenharia de software. Aqui, nós temos as 4 etapas da prototipação. O processo de prototipação utiliza-se de 4 fases. São as fases para que você tenha êxito nesse projeto. Então, a primeira, plano de prototipação, definição do objetivo da criação do protótipo. Ok? Aqui você teve a ideia e você definiu qual protótipo, ou seja, qual o início de um projeto que você quer fazer. Segunda, definição geral. Definição das funcionalidades que irão ser contempladas no protótipo. Então, aqui você teve a ideia, vou criar a bicicleta compartilhada e vou colocar entre o Leme e Copacabana algumas estações. Decidi isso. Essa foi a primeira ideia. Aqui, na segunda definição geral, definição das funcionalidades que irão ser... O que eu vou ter nessa bicicleta? Vou ter uma buzina, vou ter retrovisores, vou ter um sistema de amortecimento bacana, porque o carioca merece. Eu vou ter na bicicleta uma corrente reforçada. Nessa bicicleta, numa estrutura, eu vou ter o GPS, que alguém pode pegar, subir com a bicicleta, e aí, através de GPS, o sistema geral de posicionamento a gente consegue achar. Eu vou ter algumas luzes atrás da bicicleta, do lado e na frente,
Porque se o usuário for utilizar à noite, fica piscando, mostra segurança para ele. Isso tudo são as funcionalidades que estão na segunda etapa. Primeira etapa, você falou, cara, vou criar a bicicleta compartilhada. É comigo. Eu vou fazer um protótipo. Essa foi sua ideia. Aí, na segunda definição do protótipo, você vai colocar as características, ou seja, você já vai colocar no papel as características. Vamos ver a terceira fase. Protótipo executável, desenvolvimento do protótipo. Botou no papel, está tudo alinhado, você pega aqueles materiais ditos mais baratos, para que não sofra tanto impacto nos testes. Inicialmente, gostaria de pedir desculpas por interromper os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso altamente competitivo, que eu tenho certeza que você vai ficar competitivo para a prova da Câmara Municipal de Várzea Grande. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu quero te ajudar. Eu quero transferir todo o meu conhecimento, todo o meu know-how na sua preparação. Professor, qual que é o diferencial da LAC Concursos? Cara, aqui na LAC Concursos é o único site que tem uma metodologia vitoriosa de estudos. Aqui nós temos uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso, no caso eu. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração por resultados, ou seja, todo dia você vai ter uma meta de estudos. Todo dia. Cada meta que você consegue cumprir diária, você dá um passo importante para a sua aprovação. E assim, ao longo do tempo, nós conseguimos ajudar centenas e centenas de alunos aprovados em concursos públicos. Bacana? Gente, Câmara Municipal de Várzea Grande, a melhor preparação está aqui na LAC Concurso com o professor Lac, isso eu garanto para vocês. Nós temos aí uma turma presencial também, uma turma VIP, com apenas 35 alunos. Se você quer se inscrever nessa turma, corra, cara, vai lá, clique aqui embaixo aqui para a gente fazer aqui a sua reserva de vaga, urgente, não deixe para depois. Tá certo? Temos a turma VIP para o cargo de técnico administrativo, apenas 35 vagas comigo. Essa turma aí, eu tenho certeza que a maioria dos aprovados serão oriundos dessa turma VIP, assim como foi o concurso da Limpurb. Aí nós temos o nosso curso online. Nós temos um curso online aqui, fantástico, que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse concurso. Maiores informações, está o nosso WhatsApp aqui. Tá? Vem falar conosco aí, aqui na LAC Concurso. Espero vocês.